Hora do Nato Podcast, começando mais um aqui, hein? Puxa a cadeira que a resenha hoje promete. Você já sabe que aqui é a hora do empreendedor nato, do artista nato, e hoje nós temos aqui um atleta nato. Pedro Perdão, atleta de halterofilismo. O cara vai contar uma história aqui fantástica. Fiquem aí até o final, hein? Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê muito like, curta aí, para que esses assuntos relevantes continuem para frente com força, como vem acontecendo. @ A Hora do Nato Podcast também no Instagram. Super importante seguir nossa página e curtir. Legal? Já aproveitando aqui o ensejo para agradecer nossos patrocinadores: Pizzaria e Pastelaria Castelo Azul, Auto General Clean, Braguinha Montagens, Miracle Hair Salon, JR Oil, troca de óleo, JRB Shop, Barbeiro e Cabeleireira e JS House, Adega e Tabacaria. Todos eles você encontra aqui na descrição do vídeo, certo? Pedro Perdão, esse atleta sensacional que tem uma história de vida fantástica também. Bem-vindo, meu amigo. E aí, Nato? De boa? Primeiramente, boa noite a todos. A gente vai falar um pouco hoje sobre o esporte que engloba todos os outros esportes, querendo ou não é a musculação e tudo que envolve nela, né? Os mitos, as verdades, um pouco da minha história aí. As pessoas que, querendo ou não, me ajudaram a conquistar os títulos que eu tenho hoje, né? Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E, primeiramente, não tem como, né? Eu tenho que agradecer ao meu pai, que se não fosse ele, eu não teria nascido também, né? Sem dúvida. E foi o cara que sempre me motivou, foi um dos meus treinadores, sempre me motivou e me apoiou, né? E também deixar aqui uma memória ao meu avô, meu falecido avô, que também era competidor, infelizmente faleceu, mas sempre esteve ali do meu lado, desde pequenininho, me levando na academia, me mostrando a musculação, o esporte do powerlifting, do halterofilismo, que envolve essa garra, essa potência, se desafiar, né? Mas tudo com muita sabedoria e inteligência para não se machucar, que isso é o principal, ter longevidade, né? Uma saúde acima de tudo, né? A gente nunca colocar nossa saúde em risco à toa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daí, né? Isso é espetáculo, espetacular. Vocês estão vendo que hoje estou de boné aqui, ó. Pedrão também, Seven More. Procurem também aqui embaixo o Seven More, essa loja que lá em Rio Grande da Serra, moda masculina. Lá você encontra blusas, camisetas, calçados masculinos também. Sensacional, Seven More, tá? Camisetas bacanas. Alô, Everton, aquele abraço. Everton que estará com a gente aqui no próximo dia 28 de agosto. Contando essa super história de empreendedorismo, uma história de sucesso. Seven More, hein? Boné e roupas. Legal? Pedrão, você contou aí. Você fez uma introdução super bacana aqui. Seu pai eu conheço, é um cara 10 também. Seu avô, tive o prazer de conhecê-lo também, fantástico, né? Você já vem com essa disciplina porque você já vem de uma base que tem a disciplina como um dos pilares, né? Mas você tá nessa fase agora. Mas você, criança, futebol, aquela coisa normal de ir pra escola, curtir, até chegar o gatilho de você chegar nessa fase, né? Então vamos voltar um pouquinho antes. Lógico. Pra entender a caminhada, como que chegou. Vamos lá. Como todo bom ribeirão pirense, a gente começa jogando bola ou no São Caetaninho ou no Corinthians, né? Eu comecei no São Caetaninho, gostava de jogar bola, eu era fixo, né? Na quadra, depois a gente foi jogando em campo, eu era zagueiro. Sempre fui muito alto, né? Pra quem não sabe, eu tenho 1,92 m de altura. Atualmente eu tô pesando aí em torno de 123 quilos. Mas quando eu era criança, eu não era tão alto. Eu demorei um pouco pra crescer. Então o que aconteceu? Eu era baixinho e tinha um pé muito grande. Então meu apelido na escola sempre foi Hobbit. Hobbit porque eu era baixinho. Só pra vocês terem ideia, ali quando eu tinha uns 10 anos, eu já calçava 42, 43. E meu pai falou, pô, o moleque não cresce de jeito nenhum, o que tá acontecendo? E aí o médico falou, não, leva ele pra nadar, pra jogar bola. E eu ali na época, eu lembro que eu fazia judô no Nery. E tava naquela época de escolher qual time de futebol você ia torcer, né? Certo. Porque na criação, né, como era pra encaminhar a carruagem, era pra mim ser palmeirense. Mas, em 2009, quem tava jogando no Corinthians? O Ronaldo. Nossa. E na hora que eu vi o Ronaldo jogando, eu falei, pelo amor de Deus, esse cara é uma máquina. Porque, infelizmente, uma das poucas gerações que não viu o Brasil ganhar a Copa do Mundo, né? Verdade. Vocês tiveram essa oportunidade de ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Eu não tive. Mas eu tive a oportunidade de ver ali o Ronaldinho Gaúcho jogando no Barcelona. Inclusive, pra quem viu, no meu caso, pra quem viu o Brasil de 94, Pelo amor de Deus. 98, ver hoje é difícil. Pra mim, na minha opinião, assim, meu vô falava do Zico. Pra mim, você vai pesquisar na internet o Zico, pelo amor de Deus. Então, ele viu coisas craques melhores do que eu ainda. Pelo amor de Deus. Então, igual o Neto fala, né, quando ele fala, na minha época, essa falta dessa distância é igual fazer filho, é certo. Então, eles viram esses grandes astros do futebol. E eu, quando eu vi o Ronaldo jogar, não tinha como. Meu coração se aproximou do Corinthians com uma força. Mas a
família palmeirense? Família palmeirense, italianos, né? Nossa. Toda a família de italiano, meu bisavô Renato Molon, um abraço pros Molons aí que foram ver isso aqui. Tinha tudo do Palmeiras na garagem de casa, tudo do Palmeiras. E naquela época, as crianças na época, tinha álbum de figurinha. E o meu álbum de figurinha eu comprei o do Corinthians. Nossa. Eu lembro até hoje. Foi uma briga dentro de casa. Foi. E eu lembro que quando em 2012, quando o Corinthians foi jogar o Mundial contra o Chelsea, né? Meu pai tava torcendo muito contra o Corinthians, muito contra o Corinthians. E eu lembro quando o Paulo Guerreiro dá aquele pulo, que dá aquela cabeçada e entra, Nossa. eu acho que eu nunca senti uma alegria tão grande na minha vida. Aí eu virei pro meu pai pequenininho, chupa, aqui é Corinthians. Tomei um pau depois dele. Como na época podia, né? Hoje em dia já não dá mais pra ter esse tipo de educação, mas na época era assim. E ele, você me respeita que eu sou seu pai, acima de tudo, tome uma surra pra aprender. E ali eu comecei a jogar futebol. Mas tocando naquele ponto que eu não tava desenvolvendo de estatura, o médico falou, pô, põe ele na natação. Comecei a fazer natação, que na minha opinião, né, tem muitos estudos que apontam isso, agora falando de uma forma mais científica, mais biológica. Natação, pra quem quer ter uma saúde respiratória melhor, articulações mais saudáveis, não tem como. É um esporte, é uma prática que a gente pode falar de atividade física que não tem comparação. A natação, para quem quer respirar melhor, quem quer ter uma saúde articular melhor, não tem como. Procure uma natação para você fazer. Legal. Quem quer ter um sono melhor e etc. A gente vai falar de outras atividades cardiovasculares que falam dessa parte do sono e etc. Mas eu vou colocar aqui o ponto da natação, que foi um dos primeiros esportes que eu comecei a fazer. E a natação começou a me fazer crescer de estatura. E eu, como tenho uma genética pra ficar com os ombros largos, eu comecei a ganhar muito corpo. Aí meu pai começou a perceber que eu tinha, querendo ou não, um punch de força física. Isso com qual idade? Com ali uns 12 anos. Uns 12 anos. Eu competi esse campeonato aqui com 13. A gente vai começar a falar dele aqui. E meu pai começou a ver que eu era muito forte fisicamente. Ali por uns 11, 12 anos. Por quê? A minha avó uma vez tinha pedido um botijão de gás em casa. E meu pai falou, ó, quando eu chegar, deixa no canto da garagem que depois quando eu chegar em casa eu ponho o botijão. Aí eu peguei o botijão, eu levantei o botijão e falei, mas não tá pesando muito isso daqui. Aí eu peguei o botijão, levei, subi as escadas de casa sozinho com o botijão nas costas. Aí deixei do lado do fogão. Aí meu pai chegou em casa e falou, cadê o botijão? Roubaram o botijão. Meu pai chegou de madrugada, o botijão tava do lado do fogão. Ele falou, quem pôs aqui? Minha avó, não, o Pedro pegou sozinho e trouxe pra cá. Aí meu pai falou... E também uma coisa, né? A minha família sempre foi muito fã de esportes. O meu pai era lutador profissional de karatê Kyokushin, né, na época dele ali na década de 90. Um lutador excelente, não é só porque é meu pai, mas o Wendel, né? Que é um dos grandes um senseis aqui de Ribeirão, e o irmão dele. O Diogo sempre elogiou meu pai pela garra que meu pai tinha, porque era um ótimo lutador. Então essa parte da atividade física eu sempre tive. Tinha uma academia ali perto da Santa Luzia, que infelizmente não tem mais. Eu treinei com os gorilas, a gente fala, os antigão. Músculo e Mania. E ali, com esse contato todo que meu pai e meu avô colocaram pra mim dessa educação, assistindo o Arnold Schwarzenegger, o Stallone, pô, Rock 3 pra mim, meu, com BA, pelo amor de Deus. O Rock 4 também. E ali é disciplina e alta performance ao extremo. Não tem como. E o filme faz a gente se arrepiar, né? Porque não tem efeito especial, assim, de CGI, como tem hoje. Não, os atores treinavam, tinham físicos, assim, excepcionais. E eu olhando aquilo lá, eu falei, pai, como que eu posso ficar assim? Meu pai era forte na época. Eu falei, pai, eu quero ser igual você, né? E meu pai falou, como que eu posso chegar nisso? Nessa excelência de físico, nessa excelência de força. Com 12 anos. Com 12 anos. O Van Damme, assisti o kickboxing do Van Damme. E aí eu vi o Van Damme ficar daquele jeito e falei, caramba, que legal. Soldado Universal, passou no SBT. Olha como que os filmes influenciam, né? Não tem jeito. E eu vi aqueles caras assim, eu falei, eu quero ficar igual eles. E não era só por soberba, assim, de querer ser grande, ser forte, não. Aquele negócio do guerreiro, sabe? Aquela coisa de você se tornar mais forte, você vencer os seus desafios, sabe? E eu falei, eu quero ficar desse jeito. Aí meu pai falou, você quer? Eu falei, quero. Meu pai me levou pra academia. E lá eu comecei a treinar. E ali eu com, 13 anos, uma criança, eu já treinava tão forte, tão pesado quanto os adultos que tinham na academia. E um dia o Mané Suplementos, aqui de Ribeirão, eu não sei se você conhece, o Manuel, que era motorista de ônibus. Sei. O Mané um dia na academia, olhou assim, eu falei, Júnior, eu pensei seu filho competir powerlift, né, ele que é um supineiro nato. Meu pai falou, não, meu pai já tinha competido algumas vezes. Não, o Pedro é muito novo, não, o Pedro é muito forte. Nesse momento, futebol nunca mais. Nunca mais. Aí eu parei. Mas aí eu larguei do futebol e comecei só a ficar na musculação. Eu saí da escola, musculação. Tinha vezes no dia que eu treinava 2 vezes ao dia. Olô. Treinava uma de manhã e uma ali da tarde pra noite. Aí o Mané olhou pra mim e falou assim, por que o Pedro não compete?
Aí ele falou, não, o Pedro não dá, meu, ele é novo, não vai conseguir a carga alta. Meu pai não deixava eu pôr... Mano, ele vai lembrar disso, ele vai até rir. Eu pegava peso na barra e colocava escondido, pro meu pai não ver. Porque eu falava, meu, isso aqui tá muito fácil, eu quero me desafiar. Aí eu ia juntando um monte de pezinho na barra, e eu falei, meu pai não vai perceber, não vai parar pra contar. Até dar o peso que eu queria, né? Aí, tipo, no começo da academia, eu lembro que eu tinha colocado 10 cada lado, aí dá 20 mais 20 da barra, dali uns 40, 50 quilos, e eu falei, mano, isso aqui é muito leve. Aí eu ia escondido do meu pai pra pôr 20 cada lado. O mané falou, não, o Pedro é forte. Aí eu, vamos fazer o teste? Ele falou, meu pai, vamos. Aí colocaram 80 quilos no supino. Peguei lá, tirei, fiz. Eu falei, viu, Júnior, tá fácil. Foi lá, colocou 90. Fui lá, fiz. Foi lá, colocou 100, fiz com 100. Ô, louco. Aí meu pai falou, não, mano, esse moleque nasceu realmente com a genética. Aí foi o meu primeiro campeonato, foi no campeonato da Brasil Company, quando era no Prédio Velho. Mas isso foi com 13 anos? Com 13 anos. Foi no Prédio Velho, eu lembro que eu estudava no Francisco Prisco ainda nessa época, só pra você ver como eu era novinho, tava acho que no 9º ano ali, 8ª série. E ele treinava você com seu pai? Com meu pai e o meu avô. Treinava nós 3. Ah, legal. E ali, eu fui competir na Brasil Company, primeiro campeonato. Interno lá da Brasil. Me inscrevi, fui. Eu era o único sub-júnior, o único. Aí tinha uns caras lá muito fortes, que os caras estavam levantando 100 kg no supino. Eu falei, rapaz, isso daí eu faço. Eu tava falando pros caras. Aí os caras falaram, não, esse moleque deve estar mentindo. Depois eu fiz na barra, fiz, os caras ficaram assim, ó. Ficaram abismados assim comigo. Fui lá, coloquei e fiz de novo. E eu lembro que até tem um professor ali do SFIT, Pedro, um cabeludinho e tal, que usa uns adereços assim. E ele era um dos juízes lá, ele me elogiou demais, eu lembro disso até hoje. Aí foi quando eu fui e o Hélio, né, o Frango, que é conhecido em Ribeirão por esse apelido Frango. Sei quem que é. O Hélio foi e falou, Pedro, você tem que competir com os profissionais. Vou te levar. Mas aqui nesse momento você treinava bem pra caramba junto com a família, mas já tinha o trabalho da alimentação ou era tipo... Ainda não, a alimentação é italiano, né? A alimentação do italiano normal é comer uma massinha ali, sopa, né? Minha família gosta muito de sopa até hoje, e massas no final de semana. E querendo ou não, a genética, né? Aí eu vou tocar um ponto mais técnico um pouco pra depois, pra gente falar um pouquinho mais sobre genética. Mas também eu tenho essa coisa da genética, né? Todos da minha família são altos de estatura, todos têm uma grande estatura óssea, uma formação óssea maior. Então, tipo, isso também é uma predisposição. Assim como tem pessoas que têm predisposição pra coisas ruins, tem pessoas que têm predisposições pra coisas boas, né? Tem pessoas que, infelizmente, falam nisso, dos genes do alcoolismo, né? Que se a pessoa começar a beber, pra ela se tornar um alcoólatra é muito mais fácil do que eu e você que não tem, entendeu? E eu tinha esses genes pra força, né? Pra academia, a hipertrofia, certo, o ganho de força física. Aí foi quando eu fui pra esse campeonato aqui em 2018. Onde foi esse aqui? Esse daqui foi numa academia chamada Box do Xerife, foi pela Federação IPF, Campeonato Paulista, que eu ganhei o troféu de melhor atleta sub-júnior. Pô, que legal, cara. Meu primeiro campeonato, eu já ganhei o troféu de melhor atleta. E nessa época aí, com 13 para 14 anos, 2018, eu fui e levantei 102 quilos no supino. Aí os caras olharam e falaram, tá, caramba, moleque... Deitadinho, pum. Levantamento terra, 120 quilos, tal. Os caras falaram, meu, moleque é fortinho. Fui treinando, eu não trouxe outros aqui. Fui treinando, fui participando de outros paulistas, fui vencendo os paulistas aos poucos. Quebra de recorde atrás de quebra de recorde, quebra de recorde atrás de quebra de recorde. Aí eu fui pra GPC. Mas aqui como é que funciona, Pedrão? Aqui a inscrição normal? Você vai lá, você tem que ter uma equipe, né? A sua equipe, você se inscreve por membros. E ali cada um vai escolher a sua categoria. Como que as categorias são determinantes? Peso e idade. Que vamos colocar assim, Nato, você pesa quantos quilos? 84. Eu peso 120. Por pesar 120, eu sou obrigado a ser mais forte que você. Então não é justo eu e você a gente colocar na mesma categoria. Né? Você tem quantos anos? 40. Eu tenho 19. Se for colocar a gente pra competir um contra o outro, é injusto. Então por isso que tem as categorias de idade e peso. Você que tem 80 quilos, vamos colocar 80 e poucos quilos. 40 anos, você vai competir com outras pessoas que pesam 80 quilos. Ah, tem que ser igual a outra, então, né? Sim, fica muito equilibrado. Então, eu nessa época aí, eu já era mais pesadinho, já pesava uns 80 quilos, e aí eu ia na sub-júnior. Aí eu fui crescendo e fui disputar os brasileiros, né? Aí os campeonatos brasileiros, ali fui arregaçando, eu acho que eu mandei um vídeo pra vocês, da quebra de recorde, que o recorde ainda é meu, ninguém ainda bateu esse recorde, ele tá já há 3 anos, aí ninguém chegou perto. E se quebrarem, avisando, eu vou e ganho de novo, viu?
Só pra deixar claro. Qual que é o vídeo? Tem aí, Bruno? Aproveitar que ele tocou já no assunto. Qual deles que é? Peraí, esse aí, ó. Pode abrir. Esse foi o campeonato? Esse é o Campeonato Brasileiro. Certo. Aí você tem que manter um tempo em pé, é isso? Tem que segurar um tempo em pé. E a postura tem que ficar ereta assim, ó. Ah, entendi. Que nem fica. Pro movimento ser validado. A pessoa ficar meio tombadinha pra frente assim não vale muito. Não conta o movimento. Então você arqueia, prende o ar, puxei, vim subindo, encaixei a posição. Entendeu? Nossa. Então você vê que a barra até dá umas envergadas. Aí foi quando eu bati o recorde e ganhei o Campeonato Brasileiro, né? Foi com 240 quilos. Nossa. E aí eu tenho 16 anos, tá, gente? Então não tá no meu auge atual. Hoje, meu auge atual no levantamento de terra são 300 quilos, né? Então você pode ver que eu evolui muito de força e nada com uso de esteroides. Tudo natural. Eu tenho essa filosofia minha, né? Isso é importante. Porque eu vejo muitos jovens hoje em dia, isso daí é um recado pra vocês, você que é novo e tá pensando em tomar esteroide anabolizante, pensa muito bem do que você vai fazer da sua vida, tá? Porque isso pode fazer coisas no seu corpo que são irreversíveis. Não cai em papinho de cara de internet, tá? Esses coach aí que quer facilitar, porque os caras são patrocinados por laboratórios. A maioria dos caras que falam isso daí tem lá na bio lá do Instagram, na bio de TikTok, os laboratórios undergrounds, que é contra a lei, né? Primeiramente você tá sendo contra a lei, tá sendo criminoso. Né? Depois a gente vai tocar um pouco nesse assunto. E porque se você não é um atleta, se você não vai fazer isso daqui, não tem por que você tomar. Não tem porquê, se você só é uma pessoa normal no dia a dia que vai treinar e quer ter um físico legal, e naturalmente você consegue chegar nisso. Aí eu vou pedir pro Brunão pôr a minha foto de quando eu tava pesando 152 quilos. Essa daqui, ó. É do lado aqui, ó. Pode abrir. 152. 152 quilos. Essa época aí foi na meio pandemia, que eu abri mão de tudo. Olha o físico que eu fiquei. Fiquei, mano, pesado, velho. Mas lógico que ainda eu tinha um ombro, tinha um tríceps por causa dos treinamentos, mas olha o tamanho da minha barriga, gordura no peito, a minha cabeça tava desse tamanho de inchada, 152 Parou de quilos. treinar, nesse momento não tava treinando mais. Nesse momento eu não tava treinando mais, eu cheguei nesse físico aqui. Aí eu quero que o Brunão muda pro meu físico atual hoje em dia. É essa aí mesmo? Essa daí mesmo. Aqui eu tô com 123. Então vocês podem ver que sem uso de esteroide, só no treino e na dieta, a gente consegue ficar com um físico legal. Um abdômen que marca, trapézio, ombro, um bíceps legal, sem a gente precisar fazer uso de esteroides. Tudo na disciplina, tudo na dieta e tudo no treino. E com o tempo ele é muito importante, ele é determinante de todas as coisas, a gente consegue chegar num resultado legal. Eu não tô colocando que isso aqui é o melhor físico que eu coloquei na minha vida, não. Agora eu tô atrás de melhorar. Contratei um coach melhor, um cara especializado em bodybuilding, porque em junho eu vou competir em fisiculturismo natural. Além do nutricionista. Além do nutricionista. O coach de bodybuilding, ele já é tudo. Tudo. Ele é um cara que entende de treino, entende de dieta. Legal. Porque treino e dieta, eles andam lado a lado. O que é a fonte de energia do carro? A gasolina. Qual que é a fonte de energia da pessoa? Comida. Então as pessoas, elas pegam alguns alimentos e elas vão demonizar esse alimento. O pão. Não come pão. Carboidrato, macarrão, carboidrato. Aí eu falo, beleza, se você não come carboidrato, você vai tirar sua energia da onde? Pra você trabalhar, pra você treinar, pra você estudar, você vai fazer o quê? O legal do coach, então, é que ele também entende cada biotipo, né? Isso. O meu coach atual é o Daniel Velasquez, vou mandar um abraço aqui pra ele, o cara é fenomenal. Coach em bodybuilding, o cara tá formado nessa área. O cara é químico, então o cara tipo, tem um puto histórico, uma puta bagagem e tirando que ele tem um físico excepcional também. Então ele sabe o processo que você vive pra pôr um físico legal. Ele sabe o processo do sofrimento e o psicológico do atleta, né? É que pra ser um atleta alta performance tem que ter essa bagagem toda, né? Não adianta. Tem que ter uma equipe, profissionais. Tem mais alguma coisa que você trouxe aí, Bruno? Que a gente aproveita e já põe tudo de uma vez. Tem se eu não me engano, aqui ó. Aqui é a minha transformação de costas. Aqui as minhas costas já estavam boas, que é atual, mas aqui eu tava pesando 138 quilos. Nessa foto que tá... Aqui. Isso. Aqui eu tava pesando 138 quilos. Agora é aqui eu atualmente com 123. Então você pode ver que é um físico natural. Não tem espinha porque eu não tô usando hormônio. Porque os caras que começam a tomar muito hormônio viram um choquito de espinha. E aqui você pode ver uma transformação natural de um físico, né? Aplicando a dieta, porque falar todo mundo fala, né? Mas aplicar na prática o que se faz, ninguém quer fazer, né?
Tem gente que fala, perdi 7 quilos. Beleza, mostra aí, pô. Não tem, né? E cumprir uma dietinha na risca também não é fácil, hein? Não é fácil. A gente entrando em outras imagens que eu dei aqui pra vocês. Aqui é o vídeo no Campeonato Brasileiro. Aqui eu já tava um pouco mais velho. Aqui tem, eu acho que, se não me engano, é 250 quilos. Ali eu sofri um pouco pra subir, mas o movimento foi validado. E ali Isso foi lá em São Paulo? Foi, tudo em São Paulo. Então, falando sobre toda essa parte, o que nos leva, né, a qual tipo de pensamento? Quando você quer realmente alguma coisa, aí, ó, eu com 16 anos, 160 quilos no supino, não tem pra que mentir. Powerlifting. Então, 160 quilos com 16 anos. Você me perdoa, o pessoal do TikTok, do Instagram tem muita coisa do que aprender. E esse tipo de treinamento meu, você pode ver, eu não tô numa Smart Fit, eu não tô numa academia top, academia de bairro, bem antigona mesmo, porque o básico funciona. Certo. Eu sou a prova aqui pra vocês que o básico realmente funciona. Hoje em dia, analisando os cenários atuais, eu vejo muita ciência de forma exacerbada. Então é muita ciência, muitas formologias técnicas e demandas de séries diferentes, de dietas diferentes, dietas flexíveis, mas muito poucos resultados, né? Eu vejo uma geração que quer muito comprovações antes de fazer. Então, eu vou fazer isso daqui, mas qual é a comprovação que vai dar certo? Eu vejo um pouco as gerações mais antigas, a sua, do meu pai, a do meu avô. A ciência não era tão bem trabalhada, mas tinha um miticismo sobre as coisas. Eu vou colocar assim, uma determinada fé que aquilo daria certo, que os caras faziam sem ter a mínima certeza que aquilo daria certo. Aí, por que eu falo isso? Porque provavelmente quem tá aí conhece o Arnold Schwarzenegger, conhece o Ronnie Coleman, Jay Cutler, são referências do esporte, Kevin Levrone, Mirko Sacrevs, Max Hull, são grandes nomes que são falados até hoje. Por quê? Porque ninguém hoje em dia bateu os caras, né? Quando os fisiculturistas da categoria Open, eles sobem, lá os caras olham e falam, pô, não chegou, né? Não é um Coleman. Mas não dá pra comparar, né? Não é o Jay Cutler. E era o que meu avô me falava, meu avô me questionava, pô, Pedro, hoje tá com muito mais ciência, muito mais desenvolvido, por que os caras não chegaram a ser melhores? Por isso que eu falo, muita ciência e muita pouca prática. Falou tudo. Aí na sequência aqui foi esse aqui? Isso, os campeonatos brasileiros. Aqui a gente tem um troféu de maior coeficiente, né? Então eu fui o maior coeficiente júnior. O que acontece? Eles pegam todas as categorias júniors, então de todos os pesos, e eles veem quem levantou mais carga. E eu todas as vezes ganhei. E esse campeonato foi em São Paulo também? Foi em São Paulo também. É sempre em São Paulo? Sempre. São Paulo, eu vou falar pra vocês, o São Paulo e ABC é o centro do fisiculturismo. Aqui que tem os monstros, né? Aqui Edson Prado, de Santo André, alguns que me fugiram o nome, os famosos, né? Renato Cariani, Júlio Balestrin, tudo aqui de Santo André. E aí como que funciona, Pedrão? É o seguinte, você tem seu treino do dia a dia, né? Mesmo não tendo campeonato, tá ali com o treino disciplinado, tá com a dieta na disciplina. Sim. E quando tá próximo do campeonato, é só manter o treino ou tem que aquele sprint aí a gente maior? dá uma segurada, pra não se desgastar. Principalmente 2 semanas antes do campeonato. É a semana que eu começo a controlar mais um pouco a refeição, para não chegar lá muito pesado corporalmente. E chegar lá com os músculos descansados. Eu sempre tentava dar mais de 10 dias de descanso, né? No nosso sistema central nervoso, né? Sistema nervoso central. Uma descansada no físico. E é do dia inteiro? Cara, quase dura o dia inteiro um campeonato, viu? Principalmente se você faz supino, agachamento e levantamento terra. Eles sempre... são longos campeonatos, porque é muito atleta, cara. Parece que não, mas é muito atleta. Se você pegar um vídeo aí da GPC, uma live que eles abrem, cara, é muito atleta mesmo, é muitas categorias. GPC o que é, pra quem não sabe? A GPC, pra quem não sabe, é a Global Powerlifting Comitê. É a Federação Global aí de Powerlifting. Os caras têm no Brasil, na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, né? O presidente, eu tive o prazer de conhecê-lo uma vez, cumprimentá-lo. Ele é americano, né? Também temos a IPF, que também é uma outra federação de powerlifting, né? Eu ganhei nas duas, eu sou um dos poucos atletas que pode falar que ganhou nas duas. Legal, pô, parabéns. Eu fui nas duas categorias, nas duas federações, nas categorias, e venci nas duas. Então, quando a gente fala da competição em si, elas são diferentes exercícios, mas que são exercícios multiarticulares.
Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco. O que é um multiarticular? É tudo aquilo que usa praticamente o corpo todo. Mas, pô, você que tá em casa, faz um supino normalmente na academia. Pô, Pedro, eu aprendi que o supino é pra peito, né? Como assim ele é multiarticular? Então vamos falar, o músculo do core, que é o nosso músculo abdominal, junto com o nosso músculo lombar, ele é responsável, né, pelo nosso equilíbrio corporal. Então, quando a gente tá num supino deitado, o nosso core, ele tá segurando para que o nosso corpo não caia nem para um lado e não caia nem para o outro. Então, você já tem um trabalho abdominal e lombar aí. Segundo, quando a gente tá fazendo força, a força, acreditem se quiser, não é brincadeira, ela sai do dedinho do pé até a ponta do nariz. Por isso que tem que ter a concentração num exercício de força. Então, quando você tá ali num banco, você se trava inteiro, você tá usando todo o seu corpo para poder erguer aquele peso. Tanto do pé, quanto do braço, quanto do peito, quanto do abdômen, né? O levantamento terra, conhecido como deadlifting, ele também é o exercício mais complexo que pode ter. Porque errando ele, tem gente que estoura lombar, errando ele, tem gente que estoura posterior de coxa. E o pior de todos que é o agachamento. Infelizmente, nessa semana, um atleta de fisiculturismo de 33 anos morreu num agachamento. Eu ouvi alguma coisa até te perguntar. Morreu por besteira. Foi uma morte ali que, se tivesse com alguém um pouco mais capacitado com ele, isso não teria acontecido. Porque ele morreu por uma ajuda errada, né? O cara que tava ajudando ele, isso daí ficou um aviso pra vocês. Se você for agachar pesado e o cara chegar atrás de você e pôr a mão na barra, mano, já fala, meu, obrigado, não precisa me ajudar. Não é culpa da pessoa, ela só não sabe. E não adianta querer ensinar lá na hora. Sempre chame um professor ali pra querer te ajudar. O agachamento não se pega na cintura também, tá? Já vamos começar a falar sobre isso daí. Não se pega na cintura na hora que vai ajudar no agachamento. Por quê? Você querendo ajudar uma pessoa pegando na cintura nesse movimento, você vai querer puxar ela pra cima, certo? Nossa. Mas nesse querer puxar ela pra cima, você puxa ela pra trás. Então o que isso vai acontecer? Vai fazer que ela faça um encaixe pra baixo. Ali pode machucar a lombar, a coluna, né? Então qual que é a posição certa pra se ajudar no agachamento? Você vai agachar junto com a pessoa com seus braços perto dos ombros dela assim, ó. Caso ela não conseguir, Certo. você levanta ela pra cima. Básico. A pessoa travou, não tem jeito de levantar. Você viu que em 2, 3 segundos, mesmo com a sua ajuda, ela não levantou, você sai de trás dela e deixa ela jogar a barra pra trás. A barra é pra trás. O atleta que morreu, infelizmente, ele morreu porque o cara tava segurando a barra atrás, o cara não foi embora. Então o atleta ali tentou jogar a barra pra frente, ele jogando pra frente quebrou o pescoço. Nossa. Então, por isso que a gente fala, esses exercícios de agachamento, levantamento terra, supino, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é um exercício de ego, né? Não é ego. Por isso que é importante você na academia pegar aquele peso tranquilinho que você Sim. aguenta, sempre com um profissional qualificado orientando. Sempre. Né? Uma das E coisas, essas dicas que você está falando é super importante isso. também. Uma das coisas que a gente tem que agradecer ao Brasil, na nossa legislação, pelo menos eles fizeram isso de bom, é que eles obrigam as academias a ser um profissional de educação física. Nos Estados Unidos não é obrigado. Em vários outros países também não. As academias são vazias, se você quiser, você vai lá, paga um personal e ele vai estar ali junto com você. No Brasil, as academias são obrigadas a oferecer profissionais. Pedro, eu quero me desafiar. Eu quero pegar uma carga maior para ver se eu evoluir mesmo na academia ou não. O que eu faço? Primeiramente, você tem que observar se no lugar onde você tá não tá sendo muito movimentado, não tem gente passando muito para um lado e nem muito para o outro, porque nisso uma pessoa pode esbarrar na barra que você tá fazendo, bater no halter que você tá fazendo, isso pode te lesionar. Porque imagina você aqui, Nato, você com halter aqui na academia, você vai fazer um supino com halter, chega alguém aqui e bate nesse supino com halter. Vamos supor que você tá com uma carga um pouco maior, que você tá querendo ali, né, ter um pouco mais de benefício do exercício, e seu ombro faz isso daqui, ó. Nossa. Então, o que é isso daqui? A gente tem um músculo do manguito aqui, né? Imagina uma queda de braço com um cara muito mais forte que você. Num ponto que você não vai aguentar. É como, eu não sei se eu vou falar o nome certo que eu lutei jiu-jitsu por muito pouco tempo, mas é a Kimura, não sei se é assim que é o nome. Que o cara vai te torcendo pra trás, vai te torcendo pra trás. Imagina você tá aqui com o halter, o cara bate. Seu ombro, cara. Já era. Vai romper ligamento pra caramba. Então, isso que é muito importante. A academia, ela não é só algo pessoal, ela é social. Quando o Nato tá fazendo um exercício, eu não vou passar do lado do Nato num lugar muito apertado, porque eu não quero que o Nato se machuque. Assim como o Nato não vai passar perto de mim quando eu estiver treinando. Eu vou esperar terminar, porque 1 minuto da minha vida não vale mais do que a saúde dele. Entendeu?
As pessoas têm que entender isso na academia. Você tem o seu direito de treinar, eu tenho o meu direito de treinar, todos nós pagamos uma academia, né? Temos o nosso compromisso mensal de estar pagando, eu tenho o direito de estar lá, mas a consciência coletiva, a consciência social me faça de eu ter um pouco de consciência de esperar um pouco você terminar um exercício para eu poder passar. E é importante também frisar que cada um tem que respeitar o seu próprio limite, né? Às vezes quer alcançar um resultado esperado um pouco mais rápido, e esse lance de colocar carga a mais e tentar fazer o isso exercício daí complica um pouco, né? Então somente com os adolescentes na academia. É bom se respeitar também na questão de respeitar o limite do corpo. Por isso a gente fala, periodização de treino. É muito bom você tocar nisso, vou falar um pouco sobre isso daí. O que é você periodizar o seu treino? É você saber que nessa semana eu treino força, na outra eu vou fazer um treino regenerativo. Eu não vou ficar dando pancada toda hora. Porque a gente aqui, eu posso estar me movimentando aqui, eu falo, pô, meus tendão tá bom, tá inteiro. Mas às vezes seu tendão tá por um fio e você não sabe. Às vezes seu músculo tá desgastado de uma forma que você não percebe. Então a periodização de treino ela é muito importante. Tem semanas que você vai treinar com mais carga e menos movimentos. E tem semanas que você vai fazer mais movimentos e menos carga. Eu sei que foi muito pregado esse negócio de progressão de carga, mas isso não dá pra ficar fazendo o tempo todo. Não tem corpo que aguente dando pancada o tempo todo. Eu tô falando porque é o seguinte, tem um camarada meu que voltou a treinar, tava até conversando com ele quando ele viu lá a sua divulgação que eu mandei e tal. Ele falou, cara, voltei a treinar depois de 8 meses e tal, só que o meu treino é o seguinte, eu pego lá o treino de peito e tríceps, um exemplo. Ele não faz tipo os 4 exercícios pro peito, descansa e depois vai fazer os 4 exercícios do tríceps e vai embora. Ele faz alternado. Ele fez aqui deitado, ele já vai e faz aqui, aí ele descansa só um pouquinho, ele vai e faz aqui de novo, faz aqui, aí muda, aí faz o inclinado deitado, aí já vai, pega o da cordinha e tal. Perdeu 6 quilos, pô. Então, isso na parte de emagrecimento, isso é incrível. Mas ele não queria isso, não. Ele falou, não. É porque assim, a gente não sabe gordura e retenção líquida, né? Às vezes esse peso que ele perdeu foi um pouco de gordura e a maioria das coisas é retenção líquida. A sudorose, né, o suor, ela faz essa perca de retenção. Essa perca de peso muito rápida, né, você fala, pô, mano, comecei nessa dieta nova, treino novo, perdi 3 quilos. Mano, não se empolga, é só água, tá? Não é peso, fica de boa. Você não é o Ramon Dino, o Chris Bumstead pra ter uma super genética, não. Calma, é retenção líquida. Então vamos falar, quando a gente visa treino, a gente visa desempenho. Então vamos assim, eu quero tirar o melhor de você num treino, eu quero extrair o que você tem. Então o que é isso? Tempo de descanso e entender músculo sinergético e o músculo principal do treino. O que é o músculo principal do treino? Vamos pegar o supino que você falou. Quando a gente faz supino, a gente não só está trabalhando o peitoral, tá? Pum. A gente também está trabalhando o tríceps e o ombro. Eles são são sinergistas do exercício. Então, quando eu treino peito, pum, aqui, pesado, e vou logo em seguida, igual seu amigo, fazer um tríceps, eu não consigo tirar tanto proveito do treino de peito. Porque se meu tríceps está cansado, logo não consigo ter tanto proveito do treino de supino, nas supinações, né? Então, o meu peitoral não vai sofrer tanto dano. Por quê? O meu tríceps já está sendo usado no treino de peitoral, e no treino de tríceps eu não estou usando o peitoral. Fora que ele vai cansar rápido pra caramba. Então, o tríceps vai ficar muito mais fadigado que o peitoral. Então, o que é isso? A periodização de treino e estratégia. Tempo de descanso e tempo sobre tensão. O que significa isso? O que causa hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, você ficar musculoso, você ficar forte, é o quê? Tempo sobre tensão. O que é a tensão? É a carga. Então, quanto maior a carga, maior tensão. E o que é o tempo? O número de movimentos. Então, quando você consegue achar um equilíbrio entre carga e número de movimentos, você consegue achar o equilíbrio perfeito para o seu nível de hipertrofia. Quando a gente fala de método de ganho de força, um dos métodos muito populares é o cluster. O que é o cluster? Vamos lá, vamos pegar de exemplo aqui o agachamento. Você aí de casa, vamos supor que você quer... Pedro, eu quero mulheres, ou até homens, quero ficar com uma coxa legal, né? Quero ganhar uma coxa mais volumosa, mas para isso eu não tenho força. Tô treinando já há alguns meses e não consigo agachar com carga legal. Primeiro, você vai parar de ficar enchendo o leg press de carga à toa, porque o leg press, a seno e cosseno, a gente aprende isso na escola. O nível de inclinação do leg press da academia, ela já tira um monte de peso. Então, seno e cosseno e tangente, a gente aprendeu na escola. Se você põe 200 quilos num
leg press, ele não é 200 quilos, tá? Ele é 140, ele 130. Quanto mais inclinado ele for, menos peso é. Já começa por aí. Já ponto. Não se vangloriem de colocar 200 quilos no leg press, 300 quilos no leg press, 400 quilos. Não se vangloriem por causa disso, tá? Se vangloriem com a carga que você agacha, a carga que você põe ali na barra e fala, não, a minha perna, pô, bom, sou forte. Eu te fazer uma pergunta aqui, que até ia fazer pro nutricionista. Talvez você saiba. Às vezes o cara fala assim, ó, eu preciso... Você citou carboidrato, né? Uhum. Carboidrato, tal. Só que, e se a pessoa tem algumas restrições, por exemplo, pressão alta, alguns alimentos não pode comer. Aí a importância do acompanhamento do especialista, Do porque ele vai, de alguma forma, substituir isso. Sim. Porque se você não tem, você fala, pô, eu não posso comer, por exemplo, posso comer tanto macarrão. Por conta de alguma medicação, né? Então, se eu não posso comer determinado alimento, não vou ganhar tanto, mas tenho que treinar. Sabe qual é o maior problema das pessoas, Nato? É que quando elas pensam em atividade física ou pensam numa transformação física, elas pensam em dietas radicais. Então, quanto mais restrita, né, restrição alimentar é diferente de dieta. Você que pega em casa e fala, Pedro, cortei doce, cortei refri, cortei massa, cortei não sei o que lá, você está fazendo uma restrição alimentar. Quanto mais dura, mais pesada for sua dieta, mais difícil vai ser de você aderir a ela. Então, dieta é aos poucos. Se eu não, vamos supor, eu comia 2 pãozinhos de manhã. Concorda aí, Brunão? Brunão voltou pra academia esses tempos aí, ó. Aí, ó, isso é bom. Tá disciplinado. É bom, a gente tava conversando ali nos bastidores, que ele falou, pô, Pedro, faltei essa daí, tô chateado que faltei, mas eu falei, mano, você tem que trabalhar, velho. A gente não é, eu que não sou mais atleta, não dá mais pra mim abrir mão da minha faculdade pra ir treinar. Já não tô mais nessa fase, a gente tá em outras fases agora. A gente tem que se preocupar em crescer na vida, porque é uma coisa que meu avô me falava, Pedro, academia, pra nós, por enquanto, não dá dinheiro, não, né? Enquanto eu não for um atleta, patrocinado por alguma marca, isso aqui é o meu hobby de vida. Né? A academia nunca vai ser mais importante do que o aniversário do meu pai. E eu vou comer 20 pedaços de pizza com meu pai no aniversário dele, porque é uma honra. Meu pai tá fazendo mais um ano de vida. Né? Anda de esteira. Pô, você vai largar um momento com a sua família por causa de uma dieta, cara? Pelo amor de Deus. Você já tá 30 anos comendo errado. Aí um dia vai te matar, né? Ainda mais um dia especial. Pelo amor de Deus, a gente tem que pensar nisso também. Foi uma coisa que eu falo pros meus amigos. O que mata vocês não é o carboidrato da comida, é na balada vocês tomar vodka com energético e tomar Venvance e achar que tá legal. Fumar 30 pod. Aí não, Pedro, agora eu tô de boa, sou vegano, cortei a carne e tal, que falaram que faz mal. Então isso que a gente tem que colocar na balança, né? É essa prática. Eu acho isso muito incrível das pessoas de elas colocarem isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. Mas, tipo assim, beleza, pô, muito legal que você quer fazer uma dieta, muito legal que você quer ter uma transformação de vida, mas não seja radical. Entendeu? Tudo que você é muito radical, tudo que é muito, assim, você quer impor, o corpo humano não aceita, cara. É verdade, e tudo que é demais também é complicado, né? Não adianta, mano, eu duvido você que fala, Pedro, eu vou começar a acordar todo dia às 5 horas da manhã pra correr. Duvido que o cara vai conseguir bater um mês fazendo isso. Não, geralmente no 11º dia já começa a desistir. Já começa, não dá. Ele foi até muito... No 4º dia já... Não dá pra manter. Não tem como. Pedrão, você fala, aproveitar isso aí, não posso esquecer. Tem um camarada nosso em comum aí, um amigo nosso em comum, que ele foi pra academia, né? E ele já pensou assim, pô, os caras vão me aloprar que eu vou 2 dias e vou cansar. O que ele fez? Ele levou 5 camisetas diferentes, tirou 5 fotos diferentes em aparelhos diferentes e postou um dia da semana. Entendeu? Então, isso daí é um cara nato no marketing dele, né? Na academia. Porque a academia hoje em dia, ela dá muito marketing no Instagram, né? Mas aí que vem um questionamento. Se o Instagram amanhã não existisse, se o TikTok amanhã não existisse, quem ia continuar treinando? Se você ficasse impossibilitado de postar a sua foto, o seu vídeo, será que ia continuar treinando? Será que você realmente se ama o suficiente, que você tá nem aí pra opinião dos outros, mas você vai fazer porque você gosta?
Não importa se alguém vai te zoar, não importa se alguém vai falar, pô, perdeu 5 quilos, nem parece, porque pra ser negativo, todo mundo é. Todo mundo ama cuspir na cara do outro e dar um tapa assim, né? Todo mundo ama. Mas quando você quer e você faz, aí o cara que tanto te criticava olha pra você e fala, mano... É que você falou uma palavra aí que a gente tem no nosso dia a dia que é super importante, que é a disciplina, cara, não adianta. Você vê, ó, quem tá parado e começa a fazer academia, ou quem treinou, parou um tempo e volta, você sabe melhor do que eu. Parece que chega uma hora que o corpo fala, para com esse negócio, volta a ficar no sofá descansando, cara. É aí que vem o instinto. Ter, né? Aí que tem que ter. Valdemar Guimarães, ele fala assim, dane-se os números. Ele falou uma palavra mais dura, assim, até, me perdoem o palavreado. Foda-se a contagem. Foda-se as séries. Só vai e faz. Ele fala isso. É aí que você atinge o instinto. É o instinto animal. É você fazer, mano, o que tem que ser feito, velho. Não tem muita conversa. Entendeu? Ele é assim, não tem brincadeirinha ali. Pega essa coca aqui, por favor. Pô, aqui, ó. Brunão. Brunão. Tá com sede. Tem que alimentar o cara também, né? O cara tá cuidando das imagens. Opa, peraí. Aproveitando o ensejo, então, muito obrigado. Pizzaria e Pastelaria Castelo Azul, que todo podcast manda pros nossos convidados aqui, ó. Lanches, salgados, caldo de cana, Coca-Cola e tudo mais. Tá ali, ó. Melhores almoços, né? Yakisoba, sensacional. Yakisoba, sensacionais. Bifinha parmegiana deles, pelo amor de Deus, cara. Sensacional. Alô, Ride, que massa, aquele abraço, viu? Muito obrigado. A gente falando disso do instinto, é naquele momento que você tá fazendo o seu exercício, naquele momento que você tá fazendo o seu treino, aquele momento é seu. Ele é teu. Então não tem brincadeirinha durante o exercício. Não tem brincadeirinha antes. Você vai lá e faz. Fiz. Acabei. Aí eu brinco. Aí eu rio. Entendeu? Você tem esse espírito desde criança, né? Até porque dentro de casa já veio com esse ensinamento. Depois você disputou campeonatos, a disciplina acho que triplicou, né? Porque a cobrança também triplica. Aí você foi campeão brasileiro e tem campeonato pra fora também? Deve ter, né? Tem. O sul-americano, meu recorde, ele é sul-americano, né? O meu é da América Latina. Ele é validado que legal, cara. Pela América Latina. Eu ia competir fora, mas aí veio a pandemia. Eu me classifiquei pro Mundial. E infelizmente veio a pandemia. Eu ia te perguntar a questão de patrocínio, como é que funciona? Tem apoio? Tive muito apoio aqui, principalmente da cidade, e um cara que eu tenho que agradecer, assim, mano, me arrepia até de falar, dá até falta até voz pra não chorar. É o Robson do Brothers. Robsinho. Do rock, certo. Do rock. Legal, cara. Ele, mano, cara, se ele conseguir ver isso aqui, chegar nele... Vai chegar o corte, pode agradecer ele aqui, ó. Eu não tenho palavras, eu não vou ficar enxugando muito gelo, não, pra agradecer o que você fez por mim. Ele pagou meu campeonato brasileiro inteiro sozinho. Quem que é? O Robson. O melhor bar do rock do ABC, não tem como falar. Estrutura, bandas ao vivo quase todos os dias. Ele chegou assim e falou, Tó. E me deu. Fantástico isso, né, cara? Cara, isso... O que eu vou falar, mano? O cara acreditou em mim. Sabe? Ele acreditou naquilo que eu ia fazer. E tinha certeza absoluta que eu ia vencer. Isso é muito legal, porque é o seguinte, né? Patrocínio para determinadas modalidades tem bastante. Sim. A sua, teoricamente, o cara apostou de verdade. Postou. O Marcos Brito também, né? O Marcos me levou, mano, pro campeonato com o carro pessoal dele. Gastou gasolina, que é longe pra caramba. Pagou comida do bolso dele. Né, o Marcos Brito, que é dono da Phone Case. Certo. E agora dono da nova loja Celulares Ribeirão Pires. Cara, ele também... Mano, esses caras são sensacionais. Isso é legal quando apoia, né, cara? Sim, e não é parente meu, não tem meu sangue nada, mas os caras acreditaram em mim, me valorizaram. Eu conversei com a dupla Alan e Michael, que passou segunda-feira agora no nosso canal aqui no YouTube, e uma das falas foi essa também. É muito legal quando tem pessoas que acreditam na gente, né? Sim. Que fazem um diferencial, que da forma que pode, colabora. Porque hoje, até comentamos na outra live lá, infelizmente é difícil isso, né, cara? É difícil o cara ver um trabalho seu, no caso dele, música, ver o cara postou uma música, não custa nada você dar um like e compartilhar, cara. Não custa. Né?
Você tá vendo um projeto que nem um podcast, não custa nada você seguir a página, se inscrever no canal, faz um diferencial pra E ajudar, lá, pra todo entrar no mundo te link, ajudar. clique, curte. Mano, isso daí, mano, não dá trabalho nenhum. Isso daí você tá contribuindo, né? Por isso que eu falo, foi o que eu falei no começo do podcast. Sozinho, a gente não chega em lugar nenhum. Não chega. A disciplina te leva a lugares que você só imaginou. É fantástico isso, né, cara? A disciplina só te leva a lugares que você só pensava. Mas quando você tem disciplina, ela te leva lá. Eu era zoado por ser gordinho, mano, minha vida toda. Eu nunca imaginei que eu ia ter o físico que eu tenho hoje. De possibilitar ainda ter uma melhora. E isso pra quem te zoou na escola é fantástico, né? Ah, os caras vê e falam, mano, Pedrão transformou, parece outra pessoa. Tem amigo meu que estudou comigo de pequenininho até adolescente, mano, que passa na rua e não me reconhece. Não reconhece. Porque realmente modifiquei. Eu realmente pus na minha cabeça, eu perdi, cara, em torno de 30 quilos em 6 meses. Teve foco e constância, né? Aí não tem jeito. E é isso que a gente fala. As pessoas querem tudo muito rápido. Por favor, não se ofendam com o que eu vou falar, mas você estragou a sua vida aí. Vamos pegar uma pessoa um pouco mais velha. Por 20 anos, você não vai arrumar isso em 3 meses. Você ficou 20 anos, seu corpo se viciando em coisas, em hábitos, em maus hábitos. Não vai se arrumar em 3 meses. Tudo leva tempo, tudo é paciência, cara. Entendeu? E a gente vive, querendo ou não, a minha geração, tô falando isso de mim, a gente é muito ansioso. A gente quer tudo muito pra hoje. Sabe? A gente quer tudo muito pra agora. Eu sei que o amanhã só pertence a Deus, mas o amanhã também vai acontecer. Assim como eu tenho certeza que o sol vai se pôr, eu tenho certeza que os objetivos que eu tenho na minha vida vão se cumprir. Porque depende de mim. Não depende de você, não depende dos meus amigos, depende do que eu vou fazer. Entendeu? Quando o seu treinador, o seu nutricionista te passa uma dieta, te passa um seu treino, ele não vai fazer por você. É você que vai fazer. A gente fala dos 110%, né? Ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar o caminho, mas quem tem que andar é você. É isso aí. E eu vou te falar, o caminho ele é árduo, cara. E longo. E estreito, filho. E não é o caminho que se molda você, é você que se molda ao caminho. Porque quando você começa a ter controle da sua vida e alguém chegar pra você, mano, o que você come? Você fala, eu como isso, isso, isso. Quantos litros de água você toma no dia? Eu tomo tanto litro de água no dia. Você tá livre. Você tá começando a tomar as rédeas da sua vida. Porque uma pessoa que tem um controle de falar, eu como isso, 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 e tomo isso aqui de água, quando uma pessoa te oferece um doce, você fala, pô, hoje não, cara, só como nos finais de semana. Isso é ter controle. Você falou da questão do jiu-jitsu também, né? Uhum. Teve mais algum outro esporte que você fez? Cara, além? eu fiz muita coisa, viu, bicho? Eu quase fui um poliatleta. Eu fiz jiu-jitsu, judô. Fiquei em 3º lugar no campeonato paulista de judô. Mas eu parei porque eu realmente não... Me perdoem quem são os praticantes. Eu realmente não gostei muito de jiu-jitsu e muito de judô. Admiro muito as artes marciais, mas eu sempre gostei mais da trocação. Então eu fui pro kickboxing. Eu sou faixa verde de kickboxing, japonês, né? Feita pelo grande Francisco Filho. Quem eram os admiradores ali da época de 90 de Vale Tudo lembra do Francisco Filho. Então eu me especializei mais nessa modalidade de trocação, porque a gente é grande, mas não pode ser besta, né? Entendeu? É sempre bom ter uma defesa pessoal, não pra agredir ninguém, a gente nunca tem esse interesse na nossa vida, né, de fazer mal ao próximo, mas de eu ter a capacidade de querer me proteger e proteger as outras pessoas que estão no meu meio social. Querendo dar um abraço pro meu amigo Felipe, né? Felipe ali que trabalha na prefeitura, trabalhou junto comigo durante um período que eu trabalhei lá. Um cara fenomenal, faixa preta de jiu-jitsu. Posso arriscar aqui, eu acho que ele não vai gostar que eu vou falar isso, mas eu acho que é um dos melhores faixa pretas de Ribeirão. Felipe Cordeiro. Vou falar, um amigo mesmo. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Pra quem tem a fé nele. E o Felipe é uma pessoa que Deus colocou na minha vida, um amigo, mano. Eu falo que ele é meu irmão mais velho. Eu falo assim, cara, é meu irmão mais velho. Ele me dá conselhos de vida e me dá broncas, e é o que o principal chama a minha atenção, dá uns puxão de orelha, que isso que nos faz evoluir, né? Ah, sim, o amigo de verdade é aquele que fala que você não quer ouvir, né? Isso. Claro, sendo construtivo e querendo o seu bem. Isso. Eu lembro que quando eu fui competir esse campeonato aqui, o que passou o vídeo de eu levantando lá no campeonato, eu tava lesionado. Eu tava com uma lesão no peito. E tava me incomodando muito. E não era uma lesão de me parar, mas era como que eu posso dizer? Um machucado nas fibras, né? Não tinha curado 100%. Então toda vez que eu fazia, eu tava sentindo muito. E aquilo me desanimou muito. Aí meu avô, nessa época, ele olhou pra mim e falou assim,
Cadê, Abre aqui pra gente aqui, Brunão. Câmera aqui. cadê sua raiva, bicho? Ele olhou pra mim, ele falou isso pra mim. Ele podia chegar pra mim e falar, cadê sua motivação e tal? Ele olhou pra mim assim no meu olho e falou, cadê seu ódio, bicho? A gente saiu lá de Ribeirão, 5 horas dentro de um carro, gastamos um dinheiro que a gente nem tinha pra te trazer aqui, pra você não fazer o que tem que fazer, pra você ficar parado aí de cabisbaixo, os caras que vai competir com você olhando pra você falando, isso daí já era, não tá nem aquecendo direito, que é uma dor. Ele olhou pra mim e falou, e aí? Se machucar, machucou, a gente tá aqui pra isso, né? Ele olhou pra mim assim, eu falei, não oxi, eu vim de Ribeirão, treinei que nem um animal, tava comendo, tirei dinheiro, eu vou ir. E, meu, que se dane, botamos peso, fome e ganhamos. É isso que às vezes a gente precisa. É um pouco de raiva, de alegria, alguma coisa que nos traga uma euforia, né, pra fazer aquilo, que nos traga uma alegria. Porque senão tudo cai na rotina. Se todo dia eu levanto de manhã, trabalho, tal. Vou pra academia agora. Treino, acabou, vou pra casa dormir. Não, eu vou trabalhar, eu vou ver meus amigos, eu vou rir, o que me dá sustento pra minha casa, eu vou me treinar, vou ver meus amigos da academia, vou fazer um bem pra mim. Não pode cair na rotina. E é um estado de espírito, né? Sim. Pedro, eu tô triste hoje. Beleza, cara, faça um treino triste, então. Vai pro trabalho triste. Mano, hoje eu tô muito alegre. Transmita essa alegria pras pessoas. Às vezes uma pessoa que tá muito triste, você dá aquele bom dia animado, aquele sorriso pra ela, aquele abraço, aquele aperto de mão. Muda o dia da pessoa, cara. Verdade. Você não pode entrar na frequência dela pra baixo. Você tem que estar ali, cara. Porque pra te pôr pra baixo tem milhões, cara. Mas pra te levantar são poucos. Isso é infelizmente, né, cara? Isso é uma realidade. E não é porque a pessoa é ruim. É porque é a realidade que ela tá vivendo, pô. Você não sabe os problemas que ela tá tendo em casa. Você não sabe se tá com mulher doente, mãe doente, filho doente. Dívida. Você não sabe. Aí não é culpa dela que ela vai te pôr pra baixo. Então qual que é o seu papel? É pôr ela pra cima. Falar, cara, a sua vida não se resume a isso. Você não é a dívida que você tem. Você não é a doença que você tem. Você não é os problemas que você tem. Você é mais do que isso. Entendeu? Você tem um nome e um sobrenome, você é uma pessoa, você tem sangue, tem DNA, tem pai e mãe, tem vô e vó. Se você não tem ninguém, você tem seus amigos. Você é alguém, você não é um ninguém. Então, quando você começa a ter esses pensamentos de quem você é, você começa a mudar a sua vida. Você fala, não, cara, eu não vou me contentar com isso. Eu quero mudar, eu quero tentar algo diferente. Perfeito. Entendeu? Então, essa visão, cara, que muita pessoa tem essa visão de cavalo aqui, né? É só ver pra frente, não. Eu quero ver o horizonte do mundo, velho. Perfeito. É um mindset que você tem que trocar. Isso. E um grande detalhe também, as pessoas que estão ao seu redor faz total diferença. Faz. Tanto na energia quanto na vivência, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convivemos. Então, se você tem esse mindset, quer ir pra frente, de entusiasmo, de ser entusiasta, que é o que você está falando, ser entusiasta, onde você está, e pregar coisas boas ideias, ter um foco, a constância ali, emanar boas energias e mostrar um caminho, faz total diferença na vida pessoal, na profissional e no esporte. Não tem como. Não tem. E quando a gente fala de esporte, as pessoas pensam que o esportista quer ser melhor que os outros, né? Mas não é, velho. Você tem que ser melhor pra você mesmo. Você tem que admirar não um atleta que é patrocinado e só trabalha pra aquilo. Você tem que admirar o cara que trabalha, estuda e faz o esporte que ele gosta. Esse cara que tem que ser admirado. Porque quando você é pago pra fazer alguma coisa, fica muito fácil. Meu, se alguém me pagasse na época que eu competia powerlifting, cara, juro pra vocês, eu estaria na Rússia já, competindo com os caras lá nos cabeça, entendeu? Mas eu não perdi o amor ao powerlifting, eu só mudei. Agora eu quero tentar algo novo. Eu vou ir pro fisiculturismo e eu vou ir pra vencer. Boa. Entendeu? Em junho do ano que vem, eu vou estar competindo no IMBA, no Campeonato Natural de Fisiculturismo. Você já tá fazendo treino pra isso? Já tô pra isso, já tô me preparando pra isso. Que é diferente desse. Que é diferente pra esse, a gente vai já tocar nesse assunto. Eu quero respeitar todos os atletas que eu vou enfrentar. Eu tenho um imenso respeito a vocês. Não vejam isso como soberba, mas eu vou ir pra vencer. Então você que tá aí se preparando também, se isso chegar em algum dos competidores da minha categoria, mano, começa a se coçar, velho. Que eu tô chegando. E eu vou pôr pra arrebentar. Eu vou tentar pôr o melhor físico da minha vida pra ir lá competir e ser competitivo. Chegar lá dando trabalho. Então, é esse mindset que a gente precisa ter. Eu tenho respeito por todos os caras, velho. Os caras que estão lá há mais tempo do que eu, já conseguiram alguns títulos e eu quero ir lá pra ir pros cabeça com eles. Não, mas tá certo, pô. Por exemplo, o que você quer ser campeão, quer ser o primeiro, eles também querem.
E aí o que você vai fazer de diferente pra chegar? É isso. Não é Porque- desrespeitando ninguém. Respeitando todos vocês, cara. Mano, vocês não treinam mais pesado do que eu. Eu coloquei isso na minha mente. Ninguém vai treinar mais intenso do que eu. Ninguém vai treinar mais pesado do que eu. Ninguém vai apertar uma dieta mais do que eu. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí muda muita coisa no treinamento. Por exemplo, Aqui, vamos falar. Nesses daqui eu focava só em força. Lógico que eu fazia alguns exercícios isolados para o desenvolvimento muscular e a preparação física para aguentar esses levantamentos incomuns. O treino de bodybuilding, o treino de fisiculturismo é completamente outro. É você variar a quantidade de exercícios para determinadas regiões corporais e você treinar até a fadiga máxima. É se arrebentar num treino. Né? O Max que tá aí comigo, ele tá começando a treinar comigo, ele tá querendo pegar essa linha do bodybuilding que ele quer evoluir, porque ele é um ectomorfo puro. A gente vai falar um pouco sobre os somatotipos daqui a pouco. Que ectomorfo é magro. Magro. Então, no caso. Isso. Mas aí, o que tem? Quem tá aí na internet, vou conseguir abrir uma abinha do lado. Vamos lá. Na internet é ensinada pro pessoal que você vai pegar em casa e vai medir o seu pulso, né? Aí você, através da medida do pulso, você sabe se você é ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo. Só que isso daí tá errado. Por quê? Eu, Pedrão, aqui, se eu pegar... Olha o tamanho do meu pulso, bicho. Parece uma canela de uma pessoa. Eu realmente não consigo. Então, os influencers, eu seria um endomorfo. Né? Você... Nato, ó. Quase fechando, pô. Ó, o Nato Fechei. fechou. O que significa isso? Ele é um ectomorfo. Né? Na verdade, a gente fazendo um pouco a análise, se a câmera vir nele aqui, como ele fechou e não teve sobra, ele seria um mesomorfo. E quem é muito magro, o Max pode vir aqui só para dar um exemplo de um ectomorfo. Vontade, Max, pô. vem aqui. A gente vai falar um pouco sobre o indivíduo ectomorfo. Põe o pulsinho aí na câmera pro pessoal ver. Isso daqui é um ectomorfo, ó. Fechou com sobra. Então seria um ectomorfo. Só que isso que foi ensinado tá errado. Saiu uma lista que na ciência você pode colocar aí, só pesquisar validação científica para somatotipos. É só jogar isso daí no Google, que lá vai sair uma listinha que não tem nada de medição de pulso. Como que funciona isso daí? Lá tem pontos, é tipo um bingo. Então pessoas que têm essa característica, raramente alguém vai ser um somatotipo puro. Eu sou um meso-endomorfo. O que significa isso? Eu sou uma mistura entre o mesomorfo e o endomorfo. Endomorfo, indivíduo que tem alta capacidade de ganho de peso, tanto para massa muscular como gordura, tem a cintura mais larga e uma estrutura óssea mais larga. Ponto. Mesomorfo, ele possui uma capacidade de ganhar massa muscular sem ganhar gordura, né? Com uma estrutura nem tão larga e nem tão pequena. Seria o meu caso. No seu caso, pela medição do pulso seria esse seu caso. Mas aí tem os entretantos que eu vou falar. E o ectomorfo seria um indivíduo que é muito magro, estrutura óssea fina e uma grande dificuldade, tanto para o ganho de gordura, tanto para o ganho de massa muscular. Então ele é o contrário do endomorfo. São os dois extremos, né? O meso tá ali no meio. Só que quando saiu essa lista, ela começa a comprovar o quê? Joelho. Então se uma pessoa tem as articulações principais, como cotovelo, joelho, né, pescoço, cintura muito larga, ela já ganha um ponto como endomorfo. Mas no meu caso, eu tenho 1,92 m. Eu, por causa da minha altura, eu ganho um ponto como ectomorfo, como mesomorfo. Entendeu? Mas isso, negócio de somatotipo, ele não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. Porque metabolismo, ele é completamente alterável numa dieta. Certo. Entendeu? Então, no meu caso, que tinha um metabolismo lento, o que teve que ser feito? Aumentar minhas frequências de treino cardiovascular, treinos mais intensos e baixa alimentação. Isso fez que tudo que eu comesse tivesse que ser sugado muito rápido, porque eu não tô quase comendo. Então, meu corpo começa a se preocupar a sugar o que tem. Isso acelera meu metabolismo. Uma pessoa que tem um metabolismo muito lento, o que ela faz? Isso que eu falei. Atividade física intensa e déficit calórico. Pronto. Pedro, eu sou muito magro, não ganho peso. O que eu faço? Cara, um hipercalórico da Growth, o Hypermax, desculpa de falar a marca, mas eles são os mais baratos, não tem como. Eu acho que é 1 quilo que vem, é R$36. A dosagem que eles dão lá, a dosagem padrão, tem 600 calorias. Toma 2 dosagens padrões, uma de manhã e uma à noite. Você vai bater 1.200 só numa vitamina. Duvido você não ganhar peso. Eu como muito. Não come, velho. Como que é o nome do seu coaching? Daniel Velasquez.
Vamos frisar aí, porque se o pessoal quiser, pode procurar ele também. Pode pesquisar, ó. Falando aí, se você quer um cara bom mesmo, se eu quero um cara bom, ele é aqui da região do ABC, ele é aqui de Ribeirão Pires. Você quer um cara bom que vai te dar resultado? Você vai lá no Instagram, vai pesquisar Daniel Velasquez, ou conhecido mais como Alemão Velasquez. Você vai encontrar ele, vai entrar em contato com ele. Ele tem vários planos mensais, trimestral, entre outros. É um bom profissional. O cara, excelente. Você pode ver todos os alunos que ele tem. Todos os alunos têm resultado. Legal. É bom frisar para o pessoal que quiser procurar aí, né? Isso. Então, quando a gente fala desse foco de emagrecimento, desse foco de ganho de peso, é isso daí. É você ter essa determinação de você saber o que você quer. Não se prenda a como que eu posso dizer? A mídia, cara. Pedro, não tenho dinheiro pra comprar creatina. Quem disse que você precisa de creatina, velho? Não tenho dinheiro pra comprar suplemento. Mano, come arroz e frango. Tem que trabalhar com o que tem, né? Tem que trabalhar com o que tem. Quais as dicas, então, que você dá pra frisar aqui, pra fechar legal? Uma dieta balanceada, de acordo com o que cabe no bolso. Sim. Com o que você tem. Um bom treino. Bom treino, né, com disciplina. Cardio. Vamos colocar isso pro terceiro ponto. O cardio. Ele vai cair como treino. Só que fazer esteira não é besteira. E eu não tô falando de esteirinha lenta não, viu? É caminhada rápida. Ali, ó. Pau. E com um bom profissional. Com um bom profissional. Não tem como fugir. Então é isso, gente. Ô, Pedrão, o papo aqui tá bom pra caramba. Nós vamos ter que fazer um próximo capítulo. Lógico. Porque tem muito assunto pra falar. Eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite, tá? Um assunto muito relevante, que é o esporte. A casa aqui tá aberta pra você voltar quando quiser. É uma satisfação ter você aqui, que você é um menino novo aí, mas com cabeça boa, sempre pra frente. Por quê? Porque vem de uma base de uma família também consolidada, sempre pra frente. Por isso que eu coloquei aqui a família, essa plaquinha aqui, né? A gente colocou de decoração aqui. Por quê? Porque família é a base. É a base. Não tem jeito. Não tem. E uma base estruturada, ela faz total diferença. Quero que você deixe suas redes sociais, né, para o pessoal começar, quem não te segue, começar a te seguir, para torcer por você também, pelo seu sucesso. E mais algum recado que você queira dar para alguém? Eu quero mandar um abraço pro seu pai, né, que é um cara acima da média, fantástico. Seu avô também, que eu tive o prazer de conhecê-lo, é tudo que você disse aqui, assino embaixo. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando e fortalecendo o nosso movimento. Deixa um alô pra galera aí. Uhum. Gente, primeiramente eu quero agradecer a você que teve tempo, paciência da sua vida para abrir para ouvir a gente aqui o nosso bate-papo. As minhas redes sociais é o Pedro Perdão no Instagram, no TikTok, Tegládio, né? Vocês podem estar lá me seguindo, eu posto muitas dicas sobre treino, orientações de dietas, assim, do meu dia a dia, né? Suplementação e entre outras coisas. E uma coisa que eu quero falar para vocês, tudo nessa vida é equilíbrio, né? Não importa a religião que você tenha, todas as religiões batem nessa tecla. Corpo, alma e espírito. Não adianta ter um corpo excelente e ter um espírito e uma alma ruim. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Tem a saúde mental, tem a saúde física e tem uma saúde espiritual. Então aqui eu mando um abraço para todos. Obrigado por tudo, né? E eu vou voltar aqui com o meu título de campeão de fisiculturismo. É uma promessa que eu tô fazendo aqui. Pelo menos naquele pódio eu subo. Posso ser top 5, top 4, top 3 ou top 1. Mas eu vou vir aqui com o meu troféu, porque é uma promessa que eu tô fazendo aqui pra vocês. Em junho eu estarei nos palcos competindo lá e vou dar trabalho pra muita gente aí. Tenho certeza, e todos nós estaremos aqui na torcida pra você, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto, Tá? viu? Sucesso sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos, hein?